Ok, vamos começar a reunião então, bacana. Maravilha, top, bacana. Som ok, turma. Essa é a terceira parte, então, do nosso projeto de análise aqui do livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje vamos estar tratando de educação e religião. O autor começa o autor começa Meu Deus. O autor começa essa parte perguntando para o diabo a seguinte questão. Saindo o áudio bem aí, galera? Aqui tá ok. Vocês estão todos me ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Todos presentes, ouvindo bem, tá tudo ok. Eu li aqui alguém dizendo que não. Alguém liga aí, dá ok, todo mundo me ouvindo bem. Tudo bacana. Ok. Pessoal, todo mundo me ouvindo. Ok, então vamos começar. Essa parte do livro, na qual o autor começa com a seguinte questão junto com o diabo. Por que não se ensina a definição de propósitos nas escolas? Uma vez que a definição de propósitos é um dos maiores diagnósticos contra a alienação. Um dos maiores antídotos contra a alienação do indivíduo é a definição clara de propósito. Saber para onde vai e o que quer na vida. Realmente isso não tem no currículo. Normalmente o currículo escolar é feito para memorizar dados e não necessariamente aprender o que quer. Hoje, o sistema educacional como um todo é dividido basicamente em duas partes. O sistema público com o método Paulo Freire, na qual você é aplaudido por criticar, você é aplaudido por não concordar com nada que é dito lá na frente, e nas escolas particulares, o sistema de Piaget, na qual você, com um esforço muito pequeno, você ganha uma estrelinha. Ganha essa estrelinha até por atravessar a rua sem ser atropelado. É uma coisa incrível isso. Mas, sem devido preparo prático para uso da mente, para uso da influência, para uso das coisas que realmente importam. Isso não é ensinado nem nas escolas e nem nas igrejas. Então, o autor questiona se a igreja e a escola é um grande aliado dele. A resposta é sim. Ambas são dois grandes aliados do diabo, exatamente por não ensinarem a utilizar a mente e usar o cérebro ao seu próprio favor. O autor, então, questiona o diabo sobre a salvação. Aí é um assunto polêmico. E a salvação, como é que fica? O diabo, então, responde que a única salvação é reconhecer o poder da sua própria mente. A ignorância e o medo são os únicos inimigos que você tem que temer. Você tem que ter medo e precisa vencer esses inimigos. A ignorância e o medo. Claro que a escola toda é sistematizada e organizada para que você possa memorizar dados de coisas antigas. É engraçado isso, porque eu me lembro muito antigamente, quando eu ainda estudava, fazia o ginásio, as pessoas viravam para mim e perguntavam quais eram os membros dos países que vão compor a comunidade europeia. Eu sabia todos, palmas. Quais são as capitais dos países A, B, C, D? Sabia todas, palmas.
Depois de adulto, a gente vem descobrir que isso não serve para bulhufas nenhuma, não serve para muito pouca coisa. E na escola não se fala de propósitos, apenas de memorizar os fatos. O sentido prático disso é quase nada. Ora, sabemos que para a autodeterminação e para saber o que você quer da vida, isso vai ser o antídoto contra a formatação do diabo na sua mente. Apenas para entender um pouco disso, as escolas antigamente eram feitas apenas para nobres. Apenas para nobres, para quem tinha muito dinheiro. As primeiras escolas surgiram na Grécia, e aí você estudava junto com os filósofos. Esses filósofos tinham com você uma relação de preceptoria, na qual você passava o dia com esse filósofo, aprendendo coisas da vida. Só para você ter uma ideia, Aristóteles era um preceptor de Alexandre, o Grande. Quem tinha dinheiro tinha um filósofo à sua disposição. Os modelos de hoje, massificado, na qual coloca várias pessoas dentro de uma sala de aula e fica o professor lá falando coisas para serem memorizadas, isso precisa de uma correção. O autor coloca como uma correção para esse tipo de coisa algo um pouco mais prático, como liderança nos trabalhos escolares, escolha de coisas práticas e úteis para o uso do dia a dia, administração um pouco mais correta de tempo, estudar influência, comunicação e persuasão, estudar uma educação alimentar, na qual o indivíduo possa fazer melhores escolhas do que vai comer, a transmutação da força do sexo, nós vamos falar isso um pouco mais na frente, a definição de metas de curto, médio e longo prazo, os princípios que permeiam a criação do hábito, o uso do ritmo hipnótico ao seu favor, ou seja, o uso do pensamento reiterativo a seu favor, uma diferença bem clara entre derrota temporária e a derrota definitiva, expressar os próprios pensamentos sem medo da rejeição. Não sei se vocês lembram disso, mas quando a gente está na escola, o cidadão que faz perguntas é aquele que é vaiado, e o cidadão que não faz perguntas é considerado o cara que sabe tudo. Isso é um erro que o nosso sistema consta. E o diabo usa isso para formatar cada vez mais mentes que não questionam, que não perguntam. Poderia ser ensinado, segundo o autor, tomar melhores decisões e mais rápidas e mudar essas decisões apenas baseadas em um sentido racional, em aprender bem quais são as informações que você precisa para mudar essa decisão. Ensinar na escola o valor da harmonia entre mentes, o valor do autocontrole, servir mais do que é esperado, e a famosa regra de ouro, fazer aos outros apenas o que quer que você seja feito com você. Ensinar o poder destrutivo de cigarro, bebidas e etc. Não proibir. Não proibir. E sim explicar os prejuízos que isso causa. A encarar os fatos da vida sem nenhum subterfúgio, sem o famoso mimimi de gato, que acontece muito hoje. Essa discussão do eterno você me ofende, isso virou moda nos dias atuais. Ensinar na escola a definir propósitos e metas. E, sobretudo, ensinar para as crianças, adolescentes, que o espaço que ela ocupa no mundo é medida pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que ela troca com as pessoas. É muito visível nos dias de hoje, e o diabo deita e rola em cima disso. Milhões e milhões de direitos baseadas em uma ideia de que eu mereço tudo, mas sem eu preciso dar nada em troca. Um dos maiores erros do nosso sistema educacional é transformar todo e qualquer um em um indivíduo especial.
Especial por quê? Do lado de fora do sistema educacional, você será considerado especial se você resolver um problema real para as pessoas. Se você realizar uma troca realmente comercial com as pessoas. Talvez você seja especial para a mamãe, para o papai ou coisa parecida. Talvez até para o esposo, para a namorada. Mas no mundo comercial, o seu valor é medido pela qualidade e quantidade de serviço útil que você troca. Ensinar na escola também que limitações reais, as verdadeiras limitações são aquelas autoimpostas. E não tem outra. Senão os dados de alienação que as pessoas têm, o hábito de fazer tudo e qualquer coisa se transformar em um grande problema. Ensinar, sobretudo, que a verdadeira e única escola é a escola da vida, é a escola da experiência. O ato de sobreviver e prosperar no mundo real. Livros, técnicas, tudo isso é importante. Mas o verdadeiro valor e o ouro vai ser encontrado lá na experiência, no mundo, lá fora. Uma vez eu ouvi uma piada de que a escola não deve combater o bullying, porque o bullying é a coisa mais próxima do mundo real que existe. Fora da escola você vai encontrar um babaca que enche o saco. Fora da escola você pode encontrar um namorado que tem uma relação abusiva. Fora da escola você pode encontrar um policial cheio de autoridade que acha porque está com farda não pode se referir de maneira correta a um cidadão ou coisa parecida. A eliminação de coisas parecidas com o mundo real dentro da escola é um problema. Crianças, jovens e adultos estão saindo de lá no clássico analfabetismo funcional. Você lê, mas não entende. Você vê, mas não interpreta. O diabo, então, é questionado sobre que essa lista ela ignora praticamente todas as matérias que são ensinadas na escola. Isso é radical? É. Há outros autores que apontam esse mesmo problema? Sim, Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, e a coleção inteira sobre o tema. Aliás, um dos primeiros livros do Pai Rico, do Robert Kiyosaki, foi um livro com um título para lá de agressivo chamado Se Você Quer Ser Rico, Passe Longe da Escola. Esse livro não foi publicado em português. Ele é anterior ao Pai Rico, Pai Pobre, na qual ele defende uma reforma completa do sistema educacional, na qual você não tem noções básicas de negociação, você não tem noções básicas de administração financeira, você não tem menor ideia de princípios de sucesso. Eduardo Salazar fala em seus áudios de que quando ele tinha livros de medicina, ele só queria saber dos livros de medicina. Quando ele descobriu que tinha livros de sucesso, que poderia ensinar o sucesso, a chave virou. Ele foi estudar outros livros. O autor defende no qual os professores seriam grupos de negociantes, de artistas, pessoas já de autoconhecimento prático, que seriam convidados a entrar em sala de aula e explanar para os alunos ali as suas experiências na sua área. É muito comum você ver isso em filme americano, na qual tem o Dia das Profissões. Alguém vai lá e explica o que é a profissão dele e o que ele faz. O diabo conta com o apoio da igreja na sua reiterante e obsessiva ideia de pecado. 24 horas por dia, martelando na cabeça do indivíduo o que é pecado, o que é pecado, o que é pecado. É impossível gozar de uma verdadeira saúde espiritual ouvindo 24 horas por dia que a sua condição humana em si já foi um erro, que você está fadado a cometer pecados desde a hora que você acorda até na hora que você dorme.
Não tem como conseguir paz com isso. O autor reconsidera que, para resumir todos os pecados, miséria mental, física, já indicaria um pecado. Comer em excesso já é o reflexo dessa miséria mental. Levará, obviamente, a uma perda de saúde. Sexo em excesso e a promiscuidade levariam à perda da força, à perda da vitalidade. Permitir-se dominar por inveja, ganância, medo, ódio, raiva, intolerância, vaidade, autopiedade e autocomiseração, habituar a sua cabeça ao autodesencorajamento diário, isso por si só já é evidência de pecado. Permanecer-se ignorante com o passar dos anos, a grande mãe da pobreza, a ignorância. Viver sem um objetivo definido, isso só já é uma vida de pecado. A perda de contato com a própria mente e seu funcionamento, esse é o maior pecado de todos. Uma vez que entendemos no começo do livro que na mente habita o diabo e a sua oposição, é lá que se concentram as grandes batalhas. A maior batalha travada é contra o medo e a ignorância. Ron diz que não há nada pior do que ser pobre, a não ser que seja ignorante. Ignorante, pobre, velho, doente e feio. Essa turma toda, o começo de tudo é sempre lutar contra a ignorância. Uma vez que você começa a lutar contra a ignorância, você começa a desenvolver a fé. A fé é um estado mental positivo. Esse estado mental positivo te colocaria e te coloca em contato com a inteligência universal. O oposto que leva à vida do alienado, que é pensar 24 horas em coisas negativas, isso mata a fé. Para quem gosta de ler no livro de Hebreus 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é o fundamento do pensamento positivo. Ainda antes, um pouco, existe um versículo que diz que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de bom tom, nisso medite. Existem inúmeras citações bíblicas de que pensar positivo é uma coisa boa. O diabo segue com a sua entrevista com o autor Napoleon Hill no assunto de autodisciplina. O avanço com determinação e propósito e autocontrole. Mas você se pergunta por que autocontrole? Autocontrole sobre o quê? Dominar os três maiores desejos naturais humanos. São desejos fortíssimos. O desejo por comida, o desejo por sexo e o desejo de opinar e exibir o seu achismo. A comida em excesso causa lentidão, leva toxinas para o seu corpo. Obviamente, resultará em excesso de peso. O organismo começa a trabalhar com muito mais força, e gastando energia no que não precisa, para quebrar a quantidade absurda de lixo que se coloca para dentro. Se você der uma olhada por aí nos restaurantes, você vê gente que não deveria estar bebendo refrigerante, mas está. Gente que não deveria estar comendo igual um pedreiro, mas come. Gente que não deveria estar se entupindo de carboidrato e farinha e etc., mas estão fazendo isso. Outro desejo natural a ser dominado é o sexo.
Gasta-se um tempo, energia e foco enorme em busca dessa atividade. A pessoa faz 1, 2, 3, 4, 5 perfil falso para poder procurar alguém para fazer isso. A pessoa faz uma força cabulosa para impressionar as pessoas do sexo oposto. Ou do mesmo sexo, seja lá qual é o interesse. Existe uma quantidade cabulosa de energia gasta para terminar nesse detalhe. A transmutação do sexo em coisas positivas, em coisas poderosas, é transformar um ser persuasivo em um ser atraente. Eu gosto de colocar que a persuasão é o seu material mais barato quando se trata de atingir isso. Por que é o material mais barato? Porque usa apenas palavras. Existem algumas pessoas, independente de gênero, que elas ligam e desligam o seu sistema de atração apenas utilizando as palavras corretas. Que tal transformar essa força toda e transmutar essa força que você busca em relação a esse assunto em formar uma personalidade verdadeiramente atraente? Na biologia, homens e mulheres, machos e fêmeas, etc., eles são programados para buscar os melhores, para buscar os vencedores, para buscar aqueles que vão apresentar os melhores grupos de genes para ser passado adiante. Isso em si só já é um grande troféu da transmutação do desejo em sexo em algo realmente verdadeiro. Fazer sucesso, ter uma boa saúde, estar compromissado com o desenvolvimento do seu corpo, estar compromissado com o desenvolvimento da sua mente. Essa é a verdadeira transmutação. Não é apenas um jogo de reproduzir e lazer relaxante. É também um jogo de qualificação vital para a existência. Acima do sexo está a pensar com exatidão. Pensar com coerência. O terceiro e mais perigoso hábito que as pessoas têm é o hábito de achar alguma coisa. Normalmente sem base em fatos. Nós estamos assistindo nos últimos dias, frase de um amigo meu, a internet deu voz ao povo. Deu voz ao idiota, deu voz ao sábio, deu voz ao sabichão, deu voz ao que não sabe nada. Deu voz a quem não é ouvido em casa, quem não é ouvido nas reuniões de condomínio. Deu voz a todos. Todos querem falar, eu acho. Nunca se ouviu tantos entendidos de Constituição, entendidos de crime, entendidos de Supremo Tribunal Federal, entendidos de direito, entendidos de relações internacionais, como hoje. Antigamente, onde estavam essas pessoas? Ocupadas com coisas normais. No grupo dos alienados, assistindo televisão até horas mortas da noite, todos os filmes, né, que tinha. No grupo dos não alienados, estudando e desenvolvendo e virando alguma coisa na vida e coisa e tal. Hoje estão na internet dizendo. Uma das maiores vantagens de não se expor tanto é não informar o enredo dos seus planos e das suas metas. Por uma razão muito simples. Quando você diz seus planos e suas metas, você vai revelar inimigos desnecessários. Pessoas que talvez vão apropriar das suas ideias. O autor, então, pergunta ao diabo, então, por que esse hábito é tão difícil de combater? Porque a axiologia é uma evidência de vaidade e egocentrismo.
O indivíduo, por expressar alguma coisa, expressar alguma opinião, ele se jacta de um prazer e de uma alegria em que o resultado prático daquela ação apregoada ou a integridade daquele discurso que ele está colocando na internet jamais daria. Desde tempos antigos, é muito mais fácil apontar o erro dos outros do que tirar o cisco do próprio olho. É por isso que exibir a axiologia faz tanto bem para os alienados. Para quem não é alienado, não faz bem. Você não perde tempo com isso. A meta de dizer por aí o tempo inteiro é impressionar os outros. Seja pelo lado positivo, olha como eu entendo dessas relações internacionais e sei que o problema do coronavírus afetará a economia global e etc, etc. Talvez tenha lido 1 ou 2 artigos sobre o assunto. Por outro lado, a axiologia é baseada em mimimi. Ou, como diz o nosso colega Siqueira Júnior, gato gago. É o tempo inteiro isso me ofende. É o tempo inteiro essa palavra foi dura. É o tempo inteiro essa palavra caiu como uma luva em mim e eu estou deprimido por conta disso. É o tempo todo você está se referindo à minha pessoa. Você foi maldoso comigo naquele seu comentário. Gente, coloca uma coisa na cabeça: o mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo não gira em torno da nossa barriga. Existe muito mais coisa acontecendo entre o céu e a terra do que imagina a nossa ideia mais boba. Já dizia o filósofo. O mimimi tem tomado conta das vidas das pessoas de maneira sobrenatural. É claro que existe uma exceção para esse fato, na qual você tem uma boa oratória e um bom convencimento e as pessoas estão interessadas no que você tem a dizer. Elas viraram para você e perguntaram qual é a sua opinião sobre isso. Em uma roda de amigos, alguém vira para o cidadão e fala assim: ô ser humano, você acabou de voltar daquele estado, você esteve naquela situação, você esteve. Qual é a sua ideia sobre aquilo? Aí sim, mediante uma organização da sua fala, você vai exibir o que você acha. Até lá, exerça o controle. Exerça o autocontrole de não falar o que você está pensando. Deixe guardado os seus pensamentos. A dificuldade de tratar disso é porque hábito é uma coisa contagiosa. Se você tem um hábito de fazer alguma coisa inútil ao longo do dia, é mais fácil desenvolver outros hábitos inúteis também. A mente humana ela busca a integridade. Ela busca ser muito parecida em várias áreas. Por isso você deve estranhar quando a pessoa é gentil com alguém do seu interesse e é grosso com quem não é do seu interesse. Uma dessas situações é ele de fato. Outra desvantagem de expor seus pensamentos é atrair opositores. Opositores são aquelas pessoas que não concordam com você, amigo. Elas têm um pensamento diferente de você. E esses opositores vão jogar muita, mas muita, muita boca ruim no seu plano. Conhece aquele cidadão que você vira para ele e fala assim: vou me casar o ano que vem. E ele responde: para quê? Ser solteiro é tão bom. Ou o contrário.
Você está pensando em se divorciar e compartilha isso com a pessoa. Divorciar para quê? O casamento é tão bom. Talvez a relação é tóxica. Talvez a relação só está puxando para baixo. Talvez a relação tenha anos e anos e anos e não tem frutos financeiros, nem patrimoniais, nem nada. Aí você expõe o seu pensamento a opositores. Para quê? Luta sem sentido. Um dos grandes temas desse livro, que eu achei muito interessante, essa conversa do autor com um diabo imaginário, ou verdadeiro, não estava lá para saber, é aprender com a adversidade. Existe uma diferença muito grande entre derrota temporária e fracasso. A diferença entre uma derrota temporária e um fracasso é apenas a sua reação a esse fato. A derrota temporária tem inserida nele uma bênção, uma vantagem, mas é preciso estudo para descobrir ela. O fracasso já é a posição de mimimi. Ó céus, ó vida, por que isso acontece comigo? O cara tá andando e cai uma merda de pombo na cabeça dele, ele começa a chorar. Não fique muito perto, vai cair outra. É na desistência de tentar novamente que o diabo assume o comando. Nesse livro eu pude encontrar uma das chaves, uma das palavras mais chavões que existe, mas ela é provida de verdade. Que o sucesso normalmente está a um passo muito curto do ponto em que se desiste de lutar. Vou repetir para você anotar novamente isso. O sucesso normalmente está a um passo muito, muito curto do ponto em que se desistiu de lutar. É possível que você olhe para sua volta e veja um monte de amigos não são fracassados. Eles são apenas desistentes. Ao mínimo sinal de dor, desiste. Tem gente que desiste de tudo. É engraçado quando você olha para as crianças, você vê que as crianças não são desistentes. Consegue imaginar uma criança começando a andar, engatinhar e de repente levanta e cai, mexe a cara no chão? Você consegue imaginar ela fazendo uma cara de acho que andar não é para mim. Melhor eu desistir disso. Assim como as crianças, elas são motivadas pela falta de limitação das pessoas em sua volta. Ele olha para as pessoas em volta e vê gente andando. É dali que ela tira força para andar também. Que tal imaginar isso também nesse livro? Que o fracasso apenas é uma prova de um erro do plano. É apenas uma prova do erro da atitude. Não é uma pessoa, é um evento. Talvez o fracasso seja apenas uma prova de uma meta mal escolhida. Tem gente que demora 5 anos para ganhar 10 quilos e quer perder esses 10 quilos em 5 semanas. Tem gente que demora uma década para fazer um casamento horrível e às vezes quer consertar esse casamento em 5 sessões de terapia. O fracasso também pode evidenciar a falta de uma disciplina correta, de uma disciplina positiva. Eu queria que vocês anotassem esse pedaço em que o fracasso é apenas a prova de uma tentativa. É a prova de que houve um intento, houve uma ação na direção da melhora. Meu amigo, se você não quer fracassar, você não quer fazer essa coisa do doeu, isso foi horrível, foi péssimo, não consegui, é simples. É só não fazer nada. Deixa a vida me levar, bota esse samba na cabeça.
Não tem como fracassar assim. O fracasso também pode ser apenas a quebra de um padrão, de um hábito que estava errado. Você estava fazendo uma coisa errada e, de repente, você se depara com o fracasso. Outra grande vantagem de fracassar. Parece piada o que eu vou te dizer. Fracasso também é evidência do movimento em direção ao sucesso. Anota isso. Fracasso pode ser você em direção ao sucesso. Você está se movendo, você está se movimentando. Existe uma grande dose de tentativa e erro, segundo o diabo nesse livro. Talvez o fracasso também te leva a acabar com o egocentrismo e determinar um novo rumo a uma cooperação, para que o indivíduo entenda que ele não faz tudo sozinho. Ele precisa da ajuda e da persuasão e da colaboração de outras pessoas. O fracasso também pode testar a sua força mental, pode testar a sua força física. O fracasso te força a testar um novo jeito. Jim Rohn diz que é uma pena que não deixa os fracassados dar palestras. Eles também têm muito a ensinar. Já compartilhei essa história com vocês, e meu velho pai, que Deus o tenha, sempre gostava de me dar esse exemplo. Quando voltava do Boia Fria, ele era cortador de cana, ele virava para mim e perguntava: você já fez a tarefa do dia? A resposta quase sempre era não. Você quer cortar cana quando ficar grande? Eu não. Então vai fazer as tarefas do dia. Naquela humildade, naquele esforço, ele me mostrava que a negligência com estudos levaria a uns trabalhos braçais, não menos honrosos, não menos valorosos, isso não vem ao caso. Não estamos julgando o valor desse trabalho. Talvez o fracasso te force a uma meditação e a autoanálise. A pergunta de onde foi que eu errei. Diron diz que todos devemos ter diários para que escrevamos nele nossos dias. Escrever lá erro, acerto, a decisão ruim que tomou, a decisão correta que tomou. Não tem problema. O fracasso te convida a pesquisar fontes externas, na qual não diz a palavra eu. O seu eu é limitado até o dia que você criou. Se você quiser criar um outro dia, é necessário criar um outro eu. Aquele novo dia que você quer se encontrar, ele tem uma nova pessoa ali. E foi o fracasso que te fez a buscar essas fontes externas. Eu costumo dizer que uma estante cheia de livros também é a sua sede e a sua dúvida do seu valor. Você não tem muita certeza que sabe tudo, por isso que você compra outro livro. Por isso que você participa de outro treinamento. Por isso que você participa de um novo patamar. É esse senso de humildade que alimenta bons leitores, que alimenta bons ouvidos. Você pode observar que o sabichão é cheio de dores. Mas não tem a humildade para perguntar. O diabo afirma nesse livro
em que o sistema educacional faz com que você se cale, mesmo querendo perguntar. Fracasso pode também quebrar velhos hábitos, te forçar a usar a imaginação que até o momento você não usava. Tem um vídeo meu na internet no qual eu falo em que dinheiro de fora não te faz inteligente. A sua inteligência faz o dinheiro entrar. Dinheiro de fora pode ser apenas uma circunstância na qual a sua imaginação criativa não está apta para gerir. Dinheiro de fora, eu quero dizer heranças, acertos trabalhistas, boladas financeiras, venda de um patrimônio que não foi você que construiu. Talvez o fracasso, a ausência de dinheiro, de recursos e outras coisas mais, te force a ter uma criatividade com os poucos recursos que você tem. E não ficar naquela velha mania, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu faria. Às vezes, perder tudo, começar do zero, pode te forçar a assumir o controle do verdadeiro ativo que importa, os seus pensamentos. Porque eles são filhos da sua mente. Esse é o verdadeiro estado focal. Mas não existe uma imunidade. Não existe uma imunidade que a vida pode te oferecer contra o fracasso. O que ela te oferece está à sua disposição desde sempre, desde ontem, anteontem, hoje e para sempre vai estar à sua disposição. É a sua capacidade de pensar positivamente sobre toda e qualquer circunstância que te envolva. Isso é um direito universal. Isso é uma liberdade de escolha. Isso não depende da sua classe social, do seu gênero, das suas orientações sexuais e etc. Isso é um direito universal. A sua liberdade de escolher. Na diversidade há sempre uma semente com uma vantagem equivalente ali dentro. E como são as sementes? Sementes, eu disse semente, eu não disse flor. Eu disse semente, eu não disse a árvore inteira cheia de frutos. Eu disse semente. A semente exige cuidado, existe zelo, existe plantio no solo correto, exige atenção e exige, acima de tudo, o fator tempo. Ora, bolas, muita gente demora décadas para entender que aquele fracasso de alguns anos atrás livrou ele de uma grande coisa errada. Muita gente demora tempo para entender em que ele não andar naquele carro potente, veloz, na qual ele tinha uma recém-habilitação, te salvou, foi do pior. Aquela moto grande, potente, que você não tinha habilidade para dirigir, o seu crédito não foi aprovado porque seu nome estava sujo, aquilo foi um livramento. Às vezes a gente precisa ver o fracasso como livramento de uma coisa. Mesmo que seja apenas para ser um bálsamo naquele momento seu de mimimi, de sofrimento e autocomiseração. Você está possuído pela autopena. E você fica naquele canto chorando, mimimi, eu queria, eu queria, eu queria. Começa a olhar as coisas como se aquilo fosse um livramento para você. Aristóteles, uma vez andando pela feira de Atenas, olhou para todas aquelas coisas, as pessoas vendendo, e ele disse a si mesmo: ah, como é bom olhar para tudo isso e saber que não preciso de nada
disso para ser feliz. Às vezes é preciso ter um olhar assim, de olhar certas coisas e falar, não, não preciso disso. Não era para mim. Ah, deixa para depois. E sair da autopena. Mas isso você só vai fazer em um ambiente onde existem forças mentais, espirituais e físicas que te afetam positivamente. Porque, meu amigo, você está do outro lado aí, acredite nisso. O ser humano ele é fruto do meio. Ah, mas então as vítimas das sociedades e papapá. Não! Existe o fator de decisão. Existe o fator de influência e forças mentais que pode te afetar. Mas, em última instância, é o indivíduo que decide. Aonde você vê uma associação de pessoas, um grupinho, você fica tranquilo. Existe uma harmonia naquele grupo ali. Talvez não seja a harmonia que você chame de harmônico, mas entre si existe harmonia, que senão estavam separando. Às vezes você vai numa família onde as pessoas estão acostumadas a falar alto uma com a outra, você acha que está brigando, mas não, é apenas conversando de forma italiana. Às vezes você chega num ambiente perto de um casal, isso é muito visível. Você chega perto do casal ternura, eles estão trocando farpas entre si. Estão depreciando um ao outro. Botando para baixo a sua tampa de panela. Acredite, existe uma harmonia ali. O nome desse processo é chamado também de homeostase social. Amigos, lugares, casais, cônjuges. Entre os cônjuges, isso é muito, 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 muito visível. Fulano fala mal de Beltrano o tempo inteiro. Acredite, eles estão harmônicos em pensamento. O autor fala que os não alienados, eles também têm esse poder de escolher o seu ambiente. Mas eles não escolhem. Porque ele gosta da posição de vítima. Oh, eu sou fruto do meio. Quando eu era pequeno, eu não tinha escola. Aí eu virei esse assaltante. No começo, no meu namoro, eu levei um chifre da namorada. Hoje, eu não confio em mais ninguém. Meu amigo, isso é conversa fiada para boi dormir. Isso é conversa de alienado, que gosta da posição de vítima do meio. O indivíduo, quando sabe o que quer para a vida, ele consegue criar alianças saudáveis e amigáveis, formando um grupo de força mental, espiritual e física que vai te afetar positivamente. O nome desse grupo, anotem aí, é o Mastermind. É esse grupo que você faz parte hoje. Ah, mas os parentes negativos, o que eu faço? A decisão é sua. Desenvolver os mesmos hábitos mentais deles. Ron diz que algumas pessoas nós passamos 5 minutos, outras 5 horas, outros 5 dias, hoje nem 1 minuto. Quem sabe é um parente. É claro que esses hábitos de pensamento que essas pessoas têm, no seu íntimo, vai ser determinado pelos desejos que elas têm. Cada ambiente tem os seus valores e seus desejos. Se você andar com um grupo de pessoas que gostam da balada, o desejo óbvio é a promiscuidade. Ficar com um, ficar com dois, ficar com três, essas coisas todas aí. O seu grupo que você escolhe andar vai determinar quais são os valores que você vai absorver. Anda com o pessoal da academia. Você vai ouvir coisas que refletem aqueles valores. Anda com o pessoal dos investimentos. E aí, você já leu o último manual de blá, blá, blá? E aí, você ficou sabendo da live que aconteceu? Quantos foram?
Qual foi o placar de hoje? O grupo determina o valor. O ser humano é um bicho competitivo, ele vê e quer competir. Ele olha as coisas e quer competir. É possível as pessoas competirem entre si como viver cada vez mais fodidas? Sim. É possível as pessoas quererem competir como viver com menos e menos e menos e menos recursos? Sim. É possível as pessoas competirem também com desejos negativos, que normalmente são frustrações de algum desejo positivo não alcançado? Desistentes podem ser também frustrados. O fator elementar de tudo isso é o tempo. Agora, por favor, não confunda tempo de vida passada com experiências de sabedoria. Algumas culturas têm esse dom de falar que velho é sábio. Não, velho é velho. Desculpa tocar nessa vaca sagrada, mas eu quero dizer que velho é velho. Passou-se o tempo. Repetiu-se os dias. O valor naquilo que foi extraído vai depender do olho de quem vê. Algumas pessoas veem na longevidade um valor, porém essa longevidade talvez não tenha experiência nenhuma. Chico Anísio uma vez disse uma frase interessante. Seu João, casado com Dona Maria há 30 anos, ele é expert em Dona Maria. De casamento entendo eu tive 7. Claro que é uma frase um tanto agressiva, mas demonstra o valor da experiência. Mas o que vem a ser a sabedoria? Segundo o autor, sabedoria é a habilidade de se relacionar com as leis da natureza de tal forma que essas coisas possam servi-lo, e a habilidade de relacionar com outras pessoas de tal forma que você possa obter deles a cooperação harmoniosa e consciente para ajudá-los a conseguirem as coisas que querem na vida. Isso é a sabedoria. De outra forma, um conhecimento vai levar à sabedoria se for usado adequadamente, se for usado voluntariamente. Você querer empurrar goela abaixo os seus anos e anos e anos passados a um jovem, isso é uma agressão. Isso não é nada sábio. Eu devo te ouvir por quê? Eu vou te ouvir por quê? Não, você vai me escutar, você tem que escutar, eu tenho outras coisas para falar. Peraí. Não confunda a absorção da sabedoria com honrar pai e mãe. São dois conceitos diferentes. Apenas para clarificar isso aqui, talvez tenha batido um pouco pesado nesse tema, honrar pai e mãe, para que acrescente longos dias na sua vida sobre a terra. Por mais abestado que seja um conselho vindo de pai e mãe, é necessário que se honre alguma coisa ali e observe. Porque tem, no mínimo, a proteção da sua vida, que é o seu bem maior. É muito difícil um pai e uma mãe querer que o filho tenha a vida curta. Portanto, todos os conselhos vindo de pai e mãe, existe ali uma semente de longevidade.
Todos, sem exceção. Talvez não aquela longevidade que você queira, longevidade empreendedora. Seu pai está te pedindo para você estudar. Honre-o. Estude. Ah, eu queria tanto que meu filho formasse e tivesse aí. É o fetiche da classe média, que é o diploma. Tenha. Meu amigo, você não vai fazer nada de muito interessante entre 7 da noite e 10 da noite, que é o horário da universidade. Vai lá. Existe o fator tempo aí. Tem tempo que você faz ginásio, tem tempo que você faz primário, tem tempo que você faz segundo grau, tem tempo que você faz faculdade. Nada contra aqueles senhores que aparecem de vez em quando na internet. Fulano dirige não sei quantos quilômetros a pé para formar em direito com 97 anos de idade. Nada contra. Mas se você ainda está no seu tempo de honrar o seu pai e sua mãe, com esse diploma, por que não? Por que não? Somente o tempo pode determinar o que é sabedoria. Eu acrescentaria que o local também. Vamos imaginar que você seja expert em sobrevivência na selva, mas você está no centro de São Paulo. Não vai ser muito útil. Vamos dizer que você seja expert na quebrada, mas por alguma razão você está lá no meio do mato, no Pantanal. Também não vai ser muito útil. Então, seu conhecimento, meu chapa, tem alguma coisa a ver com a circunstância e o tempo que você vive. Mas quem faz essa forçação de barra toda é a natureza. É a natureza que força a harmonia de todos os associados humanos. É a natureza que faz isso. Você pode reparar. Gangue, religiosos, torcidas, todo mundo ali está harmonizado. Todos estão harmonizados. Tá, significa que se eu estiver num bairro pobre, tal, rodeado de pobre, eu estou harmonizando com a pobreza? Sim, sim, significa sim. Mais cedo ou mais tarde você começa a achar comum todos aqueles hábitos. Mais cedo ou mais tarde você começa a achar comum aquele tipo de vida. O autor diz que você deve se mudar ou fazer uma força para se mudar desse ambiente, sob pena de você estar harmonizado com aquilo que você não quer. Escolher claramente um ambiente que você quer fazer parte dele. Descobrir uma forma, de maneira bem criativa, de estar vivendo lá. Ora, bolas, um ambiente melhor pode ser menor. Um ambiente melhor pode ser menos. Um ambiente menor pode ser com menos frequência. Mas entre em contato com aquele ambiente que você quer estar. Eu gostaria de dizer para você, e você pudesse anotar essa frase agora. Visite o seu lugar do futuro. Visite o seu lugar do futuro. Você quer morar onde mora pessoas bacanas, informais e cuidam do corpo? Ok, visite lá. Você quer morar num local onde os carros são limpos, bem alinhados, todo mundo arrumadinho, todo mundo sorrindo, tipo aqui Procura da Felicidade, todo mundo rindo? Visite lá. Por outro lado, também é pedagógico você visitar o lugar aonde você está caminhando se você não tiver mudanças sendo feitas. Eu disse na aula passada. Eu disse isso na aula passada. É muito difícil ver o fim da carreira de um fumante. As pessoas não visitam o hospital de câncer. Mas fumando 2, 3 carteiras por cigarro por dia, é óbvio que o caminho é para lá. Mais cedo ou mais tarde vai estar lá. Por outro lado, é mais fácil você ver o caminho do alcoólatra quando você passa na porta da distribuidora e tem aquele bando de pobre confabulando lá e bebendo cerveja barata. Você vê todas as escalas dos alcoólatras lá.
Na porta da distribuidora, você vê o cara que acabou de chegar e está tomando uma cerveja de marca. Você vê o cara que está ali há mais tempo, está bebendo uma cerveja, mais ou menos. E você vê o cara que já está ali no fundo do poço, tomando um carotinho, pedra 90 ou coisa parecida. Não se preocupe, meu amigo. A harmonia, ela manifesta, tanto positiva ou negativa. Portanto, começa a desenvolver o hábito de associar com pessoas que querem se harmonizar com o sucesso. Pessoas que têm e definem propósitos na vida. Existe muito dano quando você não tem a cautela nessa área. Qualquer plano de vida positiva existe a ferramenta da cautela. Ah, mas eu tenho que ficar observando o que está acontecendo no ambiente, senão... Sim, cautela. O seguro morreu de velho. Todo e qualquer ambiente que você vai exige o elemento cautela para que aquele ambiente esteja em harmonia entre si. No ambiente financeiro que você está vendo agora, existe uma cautela chamada gerenciamento de risco. No ambiente da periferia onde você vai morar, ou então você está morando, existe horário para você chegar em casa. Isso é cautela. Coisas ruins normalmente acontecem por negligência e não por excesso de cautela. Para quem ainda não sabe, cautela é um plano de movimento. Cautela é um plano de ação em ação. O alienado age. Depois vê o que dá. O alienado fala. Depois analisa a bobagem que falou. Dependendo do lugar que você está, até a piada que você está fazendo não é adequada. O alienado deixa as pessoas conectarem-se com ele nos termos dela. E os termos delas podem não ser o seu. Tem gente, por exemplo, que gosta de me procurar para passar o dia reclamando da vida. Adivinha o que eu faço? Fujo. Os termos de conexão têm que ser seu, amigo. O alienado não escolhe uma ocupação. As circunstâncias que vão definir quais são as ocupações que ele vai ocupar. É muito comum você ver um alienado satisfeito com a renda do isso me dá o teto, isso me dá comida, estou bem aqui. Não tem um plano de desenvolvimento e cautela em andamento. Ora bolas. Dave Schwartz diz que é possível ser jovem sem dinheiro, mas não é possível ser idoso sem dinheiro. Quando você é jovem, você pode ficar sem dinheiro. Você come pouco, vai na balada, tem os amigos, tem as escolas, tem um carinha que bebe cerveja boa, porque os outros levou, ele levou uma ruim. Tem um monte de coisa que jovem faz e ser quebrado é tranquilo. Mas ser idoso, não. A negligência na ausência da cautela pode criar vários comandos. A ausência de cautela cria níveis de vida desastrosos nos quais você não gosta de participar. E poderia ser evitada com um olhar um pouco mais cauteloso. O não alienado, o cara que está desperto, ele é cauteloso. Ele faz um plano, ele cuida de detalhe, prepara para as possíveis fragilidades do plano. Usa cautela como item. E acredite, não existe cautela em excesso. Oh, mas a cautela em excesso pode parar a pessoa. Não, isso é medo. Isso é medo.
Cautela é um meio de se movimentar. O estacionado é medo. Medo de desastre que não vai vir, medo de crise que não vai vir, medo de perder o emprego que não vai vir, medo de levar uma gaia que nunca vai vir. Essas coisas todas. Para. Interrompe a vida. Normalmente, desastres e danos, eles não são provocados por excesso de cautela, e sim pela ausência dela. O diabo, então, apresenta para o autor que o seu melhor uso da sua cautela, e aqui eu gosto de repetir com bastante ênfase, é a escolha das pessoas que você se associa. Antigamente, essas pessoas que você se associava, caros ouvintes, eram pessoas reais. Eram pessoas reais, de carne e osso. Era seu colega da escola, era sua professora, era seu vizinho, era o professor, era o pastor, era o padre. Hoje não. Hoje, essas pessoas, eu posso dizer para você que são perfis do Instagram. São programas do YouTube. Não apenas a cautela de escolher melhor esses associados, mas também o método de se relacionar com eles. Diz o ditado que dê dinheiro, mas não dê intimidade. Quando você consegue cometer esse erro de dar intimidade de maneira sem nenhum critério, é bem possível que você esteja cavando a semente do fracasso na sua própria vida. Não se permita intimidade com ninguém que não trará algum benefício mental, espiritual e financeiro. Ah, mas você está sendo egoísta, você está sendo interesseiro. Sim, sim. Se não observar esses aspectos, é possível que você esteja em relações de sanguessugas ou relações parasitárias, que é onde o diabo trabalha. Lembra da bajulação que eu te falei na aula passada? Trocando bajulação por alguma coisa preciosa sua, que é seu tempo, que é a sua paz mental, que é a sua vida espiritual em risco. E, finalmente, não menos importante, a sua vida financeira. Faz as contas aí. Quanta cerveja você toma por semana com seu amigo Zé Ruela, que não vai te levar a lugar nenhum? Multiplica isso por 52. Faz as contas de quantas calorias que você consome aí com o seu coleguinha, parceirinho das batatas fritas e bacon e hambúrgueres e mais outras bobagens, e multiplica isso por 52. 52 são 52 semanas no ano. Vê onde é que você vai. Faz a conta aí de quantos cafezinhos da tarde você passa conversando com gente, falando mal dos outros, e nem sabe, né, que quando você levanta da mesa, o assunto é você. Multiplica isso por 52. Portanto, esse é um método sensato e autodeterminado. Escolha bem os seus associados. Esse tipo de cautela é essencial. O conjunto de pessoas que você vai relacionar vai determinar o assunto que você vai determinar o que é importante, o que não é importante, o que é prioridade, o que não é prioridade, o que é caro, o que é barato, e aí vai. Pesos e medidas são construídas em relações. Você não nasceu sabendo que 2 é maior que 1. Alguém te falou isso. Você aprendeu isso em algum lugar. Um pequeno resumo dessa história toda, aonde nós vamos linkar todas as 3 aulas. Aprendam isso. Se quiserem, anotem isso. Os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, equivalentes reais,
equivalentes verdadeiros e íntegros na sua vida, mediante uma definição clara de propósito, caminho, meta, rumo, direção, amparado por um plano definido, com uma cooperação da lei natural do hábito, do ritmo hipnótico, do pensar nisso todo dia, do estado de obsessão em cima daquilo que você quer. Um desejo é apenas um desejo até que se torne obsessão. Uma obsessão é uma maluquice até que se torne um plano de ação. Um plano de ação é a sua loucura em andamento até que se torne alguma coisa palpável. E o que vai conectar tudo isso aí, meus queridos ouvintes, é a ação. Queira sim, queira não, todo dia você já está agindo. Anthony Robbins diz no seu livro famosíssimo, Poder Sem Limites. Não é uma coisa que você faz retumbante todo dia que vai determinar o seu destino. São aquelas coisas que você faz pequenininhas todos os dias. Coisinhas pequenininhas. É com esse detalhe que eu gostaria de fechar essa apresentação nossa hoje. E que você pudesse refletir ao longo do seu dia. Quais são aquelas coisinhas pequenininhas que você está fazendo ou deixando de fazer? Eu queria deixar aqui um convite prático. Convite prático, bobo, tolinho. Às vezes você vai achar que não tem nada a ver. Mas comece a adotar o hábito de tomar banho de água fria. Inclusive no frio. Inclusive no frio. Vai lá, desliga o chuveiro. Oh, mas o que água fria vai fazer diferença? Meu chapa. 3 banhos de água fria diários, ou 2, normalmente 3, vai te preparar para uma coisa. Você começa a pensar na sua cabeça. É só água. Aí eu te faço uma pergunta, bem no pé da sua ouvido. Cidadão que está aí do lado, se você não aguenta nem água fria caindo no seu lombo, imagina coisas realmente problemáticas. Já parou para pensar nisso? Se você não aguenta nenhum banho de água fria caindo na sua cabeça, imagina outra coisa maior. Você vai aguentar? Então vamos fazer esse exercício. Começa a tomar banho de água fria hoje. Hoje. Desliga o chuveiro, coloca no frio lá e manda ver. Só para você perceber o poder de uma frase repetida bem na sua cabeça. Anota. É apenas uma água fria. Nos vemos na próxima apresentação. Quero organizar com o Juliano uma imersão de 4 semanas para o mês de março, para uma turma apenas para quem for hoje, exatamente hoje, agora, depois dessa aula, e fazer um comentário de 2 ou 3 linhas do que você achou disso aqui. Nós vamos organizar uma imersão do mês de março, uma bagatela bem pequena, para que todos possam participar, onde nós vamos bater mais nessa tecla e em outras correlatas a isso tudo aqui. Apenas serão convidados quem for agora lá no grupo fazer um comentário do que é que vocês acharam disso tudo até agora. Bacana? Isso é uma maneira que a gente tem de estar trocando esse calor humano
Eu de cá e vocês daí, onde eu possa estar transferindo para vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo dessa jornada. No mais, eu vou agradecendo a participação de todos e até a próxima.